11h47 da noite, o celular acende do lado da cama. O grupo da igreja. 41 mensagens não lidas. Você ia dormir, mas abre só pra ver e lá tá um print. Um áudio de 2 minutos, alguém falando de alguém e uma frase que você leu 3 vezes porque você não conseguiu acreditar no que estava vendo. Você não respondeu, se orgulhou disso, mas ficou meia hora acordada, montando na cabeça a resposta que você não mandou. E quando finalmente você fechou os olhos para orar, não veio nada. Aí você pensou, a minha fé tá fraca. Não, não tá. Você não tá cansada de trabalhar, você tá cansada de julgar. E isso tem um nome, tem mecanismo e tem saída. Eu sou fisioterapeuta, 24 anos dentro de UTI, boa parte deles em terapia intensiva cardiovascular. Eu passei 24 anos olhando para monitor de gente cujo corpo entrou em modo de emergência. E eu vou te contar uma coisa que eu demorei para entender. O padrão que eu via no monitor de um paciente grave é o mesmo padrão que a gente ativa sozinha de graça às 11 da noite lendo o grupo da igreja. Nesses próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira, o que exatamente acontece dentro de você quando você lê alguma coisa que te revolta, seja lá o que for, no grupo da igreja, na internet. E por que isso cansa o corpo de verdade? Não é frescura. A segunda, um estudo de Yale que explica por que a treta do grupo e a treta na internet te irrita mais do que o telejornal. Tem número, tem nome de pesquisador e você vai querer anotar. E a terceira é a que quase ninguém fala de dentro da igreja, é a mais desconfortável das 3. Ela explica por que a sua vida de oração esfriou sem você mudar nada na sua teologia. E guarda essa terceira porque ela tá quase no final. Vamos pro corpo primeiro, porque é onde eu trabalho. Existe uma estrutura no seu cérebro do tamanho de uma amêndoa chamada amígdala. A amígdala é sua sirene. O trabalho dela é uma coisa só, detectar a ameaça e acordar o corpo antes de você pensar. E ela é rápida, rápida demais. Ela dispara antes da parte pensante do seu cérebro entender o que é que está acontecendo. Quando ela dispara, o corpo obedece. O coração acelera, a respiração encurta. O músculo do ombro e do maxilar contrai, a glicose vai para o sangue, você fica pronta para correr ou para brigar. Isso é lindo quando tem um carro vindo na sua direção. O problema é que sua amígdala, ela não distingue muito bem uma ameaça ao seu corpo de uma ameaça aos seus valores. Um insulto ao que você acredita entra quase como um perigo físico. Mas o que é que isso significa na prática para você? Significa que aquele áudio que você ouviu deitada com o corpo parado embaixo do edredom mobilizou o mesmo sistema que mobilizaria se você tivesse levado um susto na rua. Você não correu de ninguém, mas o seu corpo correu. E aí vem a conta que ninguém faz. Isso custa a sua energia, custa muito. Manter o corpo em alerta é caro. Eu vejo isso todo dia na UTI. Paciente deitado, sem sair da cama, gastando reserva. O corpo em estado de alarme queima combustível mesmo sem você levantar da cadeira. Agora, pensa aí no seu dia. Quantas vezes hoje você entrou nesse estado? A mensagem de manhã, o comentário no post, o áudio no meio da tarde, a notícia antes de dormir. 5, 6, 10 disparos. Você acorda no dia seguinte morta. E você diz assim, eu não fiz nada ontem. Você fez, você só não moveu nada de lugar. Agora vem a parte que me fez mudar o celular de lugar. Existe uma pesquisadora chamada Molly Crockett. Ela era de Yale e hoje está em Princeton e estuda uma coisa muito específica. Indignação moral. Em 2017, ela publicou um trabalho na Nature Human Behavior com um achado que parece pequeno e não é. O mesmo ato errado, a mesma coisa condenável, gera mais indignação nas pessoas quando elas encontram aquilo online do que quando encontram pessoalmente ou pela mídia tradicional. Presta atenção no que é que isso quer dizer. Não é que tenha mais coisa errada acontecendo, é que a mesma coisa errada, entregue pela tela, te machuca mais. E tem uma segunda parte que é pior. Em 2021, um grupo liderado por William Brady com a Crockett publicou na Science Advanced. Eles olharam 7.331 usuários e 12.700.000 publicações. O que é que eles acharam? Quando a pessoa expressa indignação e recebe retorno positivo, curtida, apoio, concordância, ela expressa mais indignação depois e cada vez um pouco mais. E isso tem um nome técnico, aprendizado por reforço. É o mesmo mecanismo do rato que aperta a alavanca e ganha comida. Mas o que é que isso significa na prática para você? Significa que quando você manda aquela mensagem indignada e 3 pessoas respondem, amém, irmã, é isso mesmo.
Você acabou de ser recompensada por ficar com raiva. E o seu cérebro anotou e ele vai querer de novo. Não é que você seja uma pessoa ruim, é que você tá dentro de uma máquina que paga bem quem se indigna. E agora eu vou te mostrar uma coisa que me deixou sem chão quando eu percebi. A Bíblia já tinha escrito isso. Provérbios 18:8. A tradução diz assim: que as palavras do mexeriqueiro são como petiscos saborosos e que elas descem até o íntimo. Petisco, bocado gostoso, comida. O texto não diz que a fofoca é feia, ele diz que ela é gostosa e que ela desce fundo. Alguém escreveu isso 3.000 anos antes de existir aparelho de ressonância para medir recompensa no cérebro. Você não fica no grupo ou no Instagram porque você é fraca. Você fica porque ali tem comida. Agora, a terceira, a que eu pedi que você guardasse. Sua energia mental do dia não é infinita. Ela é um tanto e acaba. E ela é a mesma energia. Não existe uma reserva para o trabalho, outra para os filhos, outra para o marido e uma terceira especial guardadinha para Deus. É uma só. Então acompanha comigo o seu dia real. Você acorda e a primeira coisa que entra na sua cabeça é a tela. Você se irrita antes de escovar os dentes. O trabalho. Aí aguenta a gente. Aí resolve o que ninguém resolveu. No intervalo entra no grupo do WhatsApp e se irrita de novo. Volta, chega em casa, tem filho, tem marido, tem louça, tem a mensagem que a irmã mandou perguntando por que você não respondeu. E aí, 11h30 da noite, você fica na beirada da cama para orar e não vem nada. E você conclui que você está distante de Deus. Você não está distante de Deus, você está sem bateria, você entregou o dia inteiro para coisas e pessoas que você não controla e chegou na presença de Deus com o restinho que você tinha. E o mais cruel é que a indignação se disfarça de serviço. Ela parece zelo, parece entender a verdade, parece cuidar da igreja. Tiago 1:20 diz uma frase que devia estar colada na porta de todo o grupo de WhatsApp. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Devia estar colada no Instagram, na geladeira, em tudo que é lugar. Não produz. Nunca produziu. Você pode passar 10 anos indignada com o pecado alheio e não gerar 1 grama de justiça no mundo. Só cansaço no seu corpo e frieza na sua vida espiritual e na sua oração. Mas o que é que isso significa na prática para você? Significa que Deus não está te cobrando mais fé. Ele está te chamando para parar de gastar onde não rende. Vamos pro que fazer? Efésios 4:26. Um texto que quase todo mundo lê pela metade. A primeira parte a gente diz assim: irai-vos e não pequeis. Ótimo. Sentir raiva não é pecado. A segunda parte ninguém cita. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pare e pense no que isso é. É um prazo. A Bíblia colocou prazo de validade na raiva. Ela não disse não sinta, ela disse não durma com ela. Alguém entendeu milhares de anos atrás que raiva é uma coisa que a gente carrega. E quanto mais tempo carrega, pior fica. Agora eu vou te falar de um número que você já deve ter ouvido por aí. E eu vou te falar com honestidade, porque eu sou professora e eu não posso te vender coisa que não existe. Você já deve ter escutado que a raiva dura 90 segundos. Se não, tá ouvindo agora. Isso vem da Jill Bolte Taylor. Ela é neuroanatomista, sofreu um AVC e escreveu sobre a própria recuperação. A observação é dela, não é lei da física, não tem um estudo enorme cravando 90 segundos para todo mundo. Mas a ideia por trás é sólida e vale ouro. A onda química passa, o que segura a raiva viva não é a química, é você, repetindo a cena na cabeça várias vezes. A química vai embora sozinha, o pensamento é você que alimenta, então grava isso aqui. Não deixe uma coisa de 90 segundos arruinar um dia de 24 horas. Prática, agora, hoje. Quando o gatilho vier, você não digita, não fala nada por 2 minutos, nada, nem áudio, nem kkk, nem emoji. Levanta de onde você tá, bebe água, olha pela janela, dobra uma roupa. 2 minutos é o tempo de a parte adulta do seu cérebro voltar para a mesa. Depois de 2 minutos, se ainda fizer sentido responder, você responde. Na maioria das vezes não vai fazer. O segundo passo não é sobre reagir melhor, é sobre ser atingida menos. Porque não adianta você ficar campeã em apagar incêndio se você dorme com 1 galão de gasolina no lado. E é literal, o aparelho celular fica do lado da cama. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração. Guardar no texto é palavra de vigia, de quem fica no muro decidindo quem entra. Hoje, o seu muro é o seu celular. E quem tá no portão não é você, é o algoritmo. É a irmã do grupo, é o perfil que posta sempre às 7 da manhã.
Então, crie zonas de paz, tenha lugares onde o barulho não pode pisar. A zona 1 são os primeiros 40 minutos do dia. Nada de opinativo, nada de grupo, nada de notícia. Se a primeira voz que entra na sua cabeça é a do desconhecido revoltado, você já perdeu a sua manhã. Zona 2, depois das 9 da noite. O que aconteceu no mundo às 10h30 não vai deixar de acontecer se você deixar de ficar sabendo às 8 da manhã. Zona 3, a aba de comentários. Essa é a mais difícil e a mais barata de resolver. Você não precisa ler o que os outros acharam. Nunca precisou. E olha, você não precisa sair do grupo da igreja e virar assunto. Você só precisa silenciar. Silenciar não é briga, é muro. Mas o que é que isso significa na prática para você? Significa que se você não decide o que entra, alguém vai decidir por você. E aí não é exagero dizer, o que entra na sua cabeça de manhã escolhe o assunto da sua oração à noite. Terceiro passo, esse é o mais estranho e o que mais funciona. Em 2007, o Matthew Lieberman e a equipe dele na Universidade da Califórnia em Los Angeles publicaram na Physiology Science um trabalho que virou referência. Eles colocaram pessoas no aparelho de ressonância olhando para rostos com expressões fortes de medo e de raiva. Quando a pessoa só olhava, a amígdala subia. Quando a pessoa colocava emoção em palavras, dava nome, a amígdala baixava. E uma área da frente do cérebro, a parte que raciocina e freia, subia. Dar nome ao que você sente é freio, não é positividade, não é fingir que tá tudo bem, é nomear. Então, na prática, em voz alta, sozinha, na cozinha, no banheiro, você vai dizer assim: ah, meu peito tá apertado porque eu li aquilo. Isso é um ponto de indignação, não é meu caráter, é uma onda e ela passa. Parece bem bobinho, mas funciona e é uma das coisas mais próximas do domínio próprio que a ciência já mediu. E tem um passo que a Bíblia acrescenta que a ciência não mediu. Jesus manda orar por quem te persegue, Mateus 5,44. Eu não vou te dizer que existe estudo provando que orar pelo seu desafeto reconfigura a sinapse, porque eu não vi esse estudo. O que eu vi foi na minha vida. É muito difícil manter a raiva de alguém enquanto você fala o nome dessa pessoa na frente de Deus pedindo o bem dela. Tenta aí e me conta. Agora eu preciso te falar de uma coisa antes de terminar. Você vai escorregar. Vai ter dias que você vai responder a provocação, que você vai mandar um áudio provocativo, que você entra na aba de comentários e fica 40 minutos respondendo, mandando emoji, confirmando um comentário do outro, e aí vem a parte perigosa, a culpa. Porque a culpa ela te faz voltar pro celular para se distrair da culpa. Então combina comigo, você não recomeça na segunda, você recomeça na próxima hora. Errou às 3 da tarde, às 4 você já tá de volta, sem sermão interno, sem ai, eu não consigo nada. Para com isso. O que sustenta uma mudança não é você nunca falhar, é o tamanho do intervalo entre a falha e a volta. Conhecimento sem prática é só entretenimento, então eu quero te propor uma coisa concreta. 72 horas, 3 dias. Regra 1, nenhum conteúdo de notícia e opinião, nada de portal, nada de perfil, nada de recorte de política, nada de nada. Regra 2, nenhuma aba de comentários de ninguém, nem no meu vídeo. Regra 3, os primeiros 10 minutos do seu dia serão de silêncio ou de leitura bíblica ou de oração, não é oração longa, de 10 minutos. 3 dias, e aí você vai observar uma coisa só. Como é que você está dormindo? Se você topar, escreve aqui embaixo. Eu aceito o desafio do reset. E escreve junto qual é o seu gatilho, o grupo, a notícia, o perfil, o parente que eu leio. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal Hábitos com Propósito. Aqui a gente une ciência e Bíblia para construir uma vida que se sustenta no dia ruim. Ah, e uma última coisa que combina com tudo que a gente falou. Se você percebeu que o anúncio no meio de um vídeo está atrapalhando a sua paz muito, o YouTube Premium tira os anúncios, é só você assinar. E uma parte do que o assinante paga vai para os canais que você assiste até o fim. Então, se esse vídeo te serviu, assistir sem anúncio é o jeito mais silencioso de sustentar esse canal aqui, fica a ideia. E é isso, guarda o teu coração. E por hoje, guarda o teu celular longe da cama. Tchau, tchau. Nos vemos por aí em breve.